2531-3136. 2531-3136. De volta com o seu Minas Esportes, e claro que agora nós vamos lá no Vale do Aço, vamos conferir o Atlético Ipatinga, o 2-2 no primeiro tempo horroroso do Atlético, depois com as substituições, até que melhorou um pouquinho. Vamos conferir com os nossos comentaristas? Tá aí então, e eu disse que eu estava muito à vontade, estou muito à vontade pelos questionamentos ao Ricardo Bueno, ao Neto Berola, essa questão ofensiva do Atlético. Aí você já vê que o Ipatinga já começa em cima do Atlético, que teve muitos problemas defensivos também. Mais uma vez o Erley mal. O Hever, apesar da assistência para o segundo gol do Atlético, defensivamente não teve uma atuação brilhante. Nesse lance, irregularidade do Neto Berola, pegou no braço, né, Serginho? Além de pegar no braço, ele estava à frente. O juiz já tinha, o bandeira já tinha marcado, né, Fábio? Para mim foi uma das piores partidas que o Hever já fez defensivamente no Atlético. Que coisa, né? Caiu muito de produção desde a contusão, né? Muito. Esse gol que o Alessandro perdeu também é brincadeira, hein? É, o atacante não pode perder um gol desse. E também Se fosse o Ricardo Bueno, a gente até entendia, mas o Alessandro, pelo currículo dele, o Alessandro, não poderia. com a camisa do Ipatinga, ele não pode perder, né? Com a camisa... E o Ipatinga não estava nem aí, foi mesmo. A gente vem falando nessa bola do Renan Ribeiro, ele parece que foi com muita segurança. Essa bola é para você jogar para fora. Ele joga e depois também ele tem dificuldade na recuperação. Era uma bola fácil até para segurar Exatamente. Situação do Renan Ribeiro que você já vem falando aqui há um tempo. Desde o clássico, eu falei isso depois do jogo contra o IAP, o jogo de ida contra o IAP. Desde o clássico, o Renan Ribeiro não está sendo decisivo. E agora, nos dois últimos jogos, o que é pior, além de não estar sendo decisivo, está falhando. Então é preocupante a situação do gol do Atlético. Está ficando preocupante, melhor dizendo, a situação do gol do Atlético. A gente até entende isso, eu vou até olhar pelo outro lado, porque a transição de você de uma categoria de base para um profissional é diferente. Seja o gol do Neto Berola, uma falha do Luizinho, né, que você não pode tirar uma bola desse jeito. Não pode deixar, e ficou de frente para o Neto Berola fez o gol. A transição é muito difícil, você passa por fases. Ele teve uma fase muito boa, é normal ele cair, não cair tanto assim, igual ele caiu. Logo após, com 3 minutos, o Ipatinga fez o segundo gol, né? Uma falha do L. Ele sai para fazer a linha de impedimento e não percebe que o passe foi para trás. Ou seja, não teria como haver impedimento. Mas mesmo assim, Pinel, essa bola, aquela avenida ali da lateral esquerda, ele não pode deixar. Não pode. Muito aberto, todo mundo chegando com facilidade. A gente está falando da questão ofensiva, mas defensivamente também. Essa última jogada, Dimara, do Jobson, houve falta. Muitos pediram pênalti, mas a jogada foi fora da área por milímetros. Foi pênalti, foi falta, mas o árbitro acabou observando a vantagem. E na sequência o Atlético desperdiçou. E aí o gol do Renan Oliveira, bela jogada do Atlético. O Hever no ataque foi bem, né? Dando essa assistência. Mas tem que fazer o que ele vai fazer, né? E depois o Atlético teve até chance de ganhar o jogo. Teve chance de ganhar o jogo depois, mesmo jogando mal. Porque o Ipatinga também vem muito mal na sequência. O Ipatinga tem 3 empates também e só perde nos critérios de empate. Só ganha nos critérios de empate, colocando o Democrata de Valadares ali na zona do rebaixamento do Cofu Norte. Entra o que a gente vinha discutindo na semana passada, né, Serginho? Que com a chegada do Guilherme, o Ipatinga deu uma crescida. Ele acreditou mais, né? Voltou até a confiança que era esperada que o Ipatinga tivesse aí nessa definição do novo treinador. Agora, obviamente, todo mundo deve estar aqui, gente, mas né, por que esse nível de exigência com o Atlético? O nível de exigência em cima do Atlético não é só pelo Mineiro, é pela Copa do Brasil, é pelo que precisa ser feito, pela reposição que ainda não aconteceu. Às vezes fica se esperando muito uma situação e você vai passando por momentos como esse contra o Ipatinga, contra uma equipe, com todo respeito ao trabalho que está sendo feito no Vale do Aço, com que o Guilherme chegou, está brigando para não cair. Então, quer dizer, não dá para a gente entender isso. E uma outra situação, eu acho que o Dorival, a gente veio bater na tecla do Ricardo Bueno, já não é de agora, desde o início, antes de começar os jogos, quando a gente acompanhou os treinamentos, os jogos treinos do Atlético, a gente já vinha falando da questão do Ricardo Bueno, essa de história de não ter alternativa, tem alternativa. Tanto que o Jobson entrou e mudou a situação. Então, acho que o Dorival precisa parar e pensar na questão do Ricardo Bueno. Paciência é uma palavra que a torcida do Atlético não quer mais ouvir. Sem dúvida. E o Atlético era um time praticamente formado. Hoje o Atlético é um time em transição, sem aquela referência de ataque, perdendo seus 2 titulares. Sem dúvida.
O Atlético ainda não tem laterais para vestirem a camisa do Atlético. O próprio Richarlison não jogou o que jogava no São Paulo ainda. Não sei por quê. Mas movimentou o tempo inteiro, ele mudou de posição, Exatamente. No meio, depois foi parar na lateral. Quer dizer, qual é a verdadeira posição dele? Onde é que ele tem que jogar? Taticamente, com tantos problemas como o Atlético teve pelo meio, como é que o Richarlison vai jogar? De Maria, a gente vem falando, Pinel, a gente vem falando aqui que o Dorival precisa definir o seu time titular. E é verdade, isso não tem acontecido. Muitas mudanças, principalmente no ataque, agora com a saída do Diego Tardelli. Ficou certo, ficou claro. Ricardo Bueno não tem condições de ser titular. Mas você acha que o Dorival chegou a essa conclusão? Eu acredito que não, pelo menos com base no discurso dele após a partida de ontem. Ele disse que é preciso ter paciência com o Ricardo Bueno. Pelo discurso dele, o jogador deve ter outra oportunidade já no próximo final de semana. Eu acho que não há mais espaço para o Ricardo Bueno na equipe do Atlético. O Jobson tem entrado bem, o Wesley tem entrado bem. Por que não o Wesley começar uma partida como titular? O próprio Magno Alves. Neto Berola, o Neto Berola saiu ontem com 15 minutos do segundo tempo. Todo mundo sabe que ele não está aguentando jogar 90 minutos. É um jogador para entrar durante as partidas. Fisicamente ainda não está preparado para ser titular, para aguentar esse ritmo. E uma outra pergunta também que eu queria que vocês respondessem para o torcedor. Por que o Leonardo Silva não é titular? É outra coisa que a gente também não sabe, porque o Leonardo Silva foi contratado para ser titular, é melhor do que o Erley. A gente sabe que o Erley é um garoto da base, tem também as suas boas características, é um bom jogador, limitações mas também, tem suas limitações também. E vem falhando. Talvez até porque tem aquela sombra e está deixando ali, tá até tremendo, né? Tremendo porque a cobrança da torcida é maior, porque o Leonardo Silva está do lado de fora. A zaga é Leonardo Silva e Hever. É o momento para o Atlético fazer essas mudanças, ainda na fase de classificação do Campeonato Mineiro. Uma zaga com o Erley, aliás, com o Leonardo Silva e com o Hever seria o ideal no momento. O ataque, com outra opção que não seja o Ricardo Bueno, também é uma grande opção. O Dorival Júnior precisa rever essas suas posições com relação à escalação da equipe e dar mais segurança até para o torcedor, porque o torcedor já vai para o estádio predisposto a vaiar o time que está em campo. Tem mais esses jogadores, né, Pinel? Justamente. Ele está colocando o jogador na fogueira, porque a torcida já não aguenta ver o Erley falhar mais lá atrás, já não aguenta os laterais também falhando. Já está predisposta contra o Ricardo Bueno. Eu nem falo, né? O Ricardo Bueno realmente... Mas vamos tentar entender a situação do Leonardo Silva. E muita gente questionou exatamente depois da volta do Ganso no jogo contra o Santos, que ele entrou, depois de um tempo parado também, ele já teve 2 contusões, uma em cada joelho, daquela tíbia, e aí ele disse que não sentiu nada, que ele não teve medo em nenhum momento, que ele chegou a levar uma pancada no joelho, que ele passou pela cirurgia. E aí a gente vê essa questão do Leonardo Silva. Será que é o Leonardo Silva? Será que quando o Dorival conversa com o Leonardo, ele diz que ainda não está pronto? Será que é uma condição mesmo do Dorival de achar que a zaga dele é essa mesmo? O que pode estar acontecendo? Porque rendendo o que se espera, essa zaga não está. Não está. E pode até ser, de repente, o Dorival tentando amenizar alguma situação interna. Não vai tirar o Erley de uma vez no time porque ele vinha bem. Notem que eu disse vinha, não está num bom momento. Se não está bem, deveria perder a posição para o Leonardo Silva, que fez 2 jogos com a camisa do Atlético, o primeiro no Clássico contra o Cruzeiro, e foi um dos grandes nomes da partida. E depois, na partida seguinte, até não esteve tão bem, mas não foi muito exigido, e depois sumiu do time mais uma vez, até por conta de uma outra contusão mais leve. Só que já tem condições de voltar a ser titular do Atlético, fisicamente falando. Deveria entrar no lugar do Erley. Não dá para entender bem essa questão do Leonardo Silva fora do time titular. Esse pós-operatório a gente tem até que ver como que o Ganso vai se comportar depois do jogo também. Porque o Leonardo Silva, quando voltou, jogou os 90 minutos contra o Atlético, contra o Cruzeiro, e jogou muito bem. Depois, aí sim, ele torceu o joelho, o outro joelho, e ficou um tempo parado, depois sentiu dores no joelho, né? Então, esse pós-operatório realmente é difícil. Mas ele tendo condição, ou então vem a público e fala assim, Leonardo Silva não tem condição ainda. Nós vamos prepará-lo, mas se ele está ficando no banco, ele tem condição de jogo, não tem não? Deve ter, né?